Ok. Vamos para o livro. Página 60. O item de número 11. Alguém pode ler para nós? Medo de conflito. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. João 16:33. Os líderes que fogem do conflito deixam problemas crescerem, vivem ansiosos, evitam decisões difíceis, criam um ambiente confuso e instável e não exercem liderança firmes e justa no seio da igreja. O medo de enfrentar conflitos na liderança eclesiástica pode resultar em sérios prejuízos para a igreja, comprometendo sua saúde espiritual e operacional. Líderes que evitam confrontar problemas tendem a permitir que questões não resolvidas cresçam, causando divisões e enfraquecimento à comunidade de fé. Zac Ponen, em seu livro Um Líder Espiritual, destaca que um líder espiritual deve ser chamado por Deus e não deve evitar responsabilidades difíceis, incluindo a gestão de conflitos dentro da igreja. Ele enfatiza que a liderança espiritual exige coragem para enfrentar desafios e manter integridade da comunidade cristã. Além disso, o artigo Conflitos de Liderança, 9 dicas para pastores os superarem, ressalta que Satanás utiliza conflitos não resolvidos para prejudicar a igreja. Portanto, é essencial que os pastores estejam vigilantes e respondam sabiamente aos conflitos de liderança quando surgirem, em vez de evitá-los. Portanto, a disposição para enfrentar os conflitos de maneira sábia e corajosa é fundamental para uma liderança eficaz na igreja, garantindo a unidade e o crescimento espiritual da comunidade. Amém. Eu concordo plenamente com essas palavras e hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre este assunto: divisão, fofocas, maledicências dentro da igreja, obras malignas dentro da igreja. Eu penso que a verdadeira igreja cristã é atacada, sabe? Sempre o inimigo infiltra pessoas para trazer morte, para trazer divisão, para trazer pecados, tá? Essa é uma estratégia satânica lá do começo, quando a igreja foi fundada pelos apóstolos, tá? E nós vamos ver hoje como esse problema de divisão na igreja era comum no dia a dia dos apóstolos. E nós vamos ver que eles eram homens com autoridade e com coragem para confrontar os falsos, tá bom? Então é nesse clima, nessa direção, que nós vamos passar hoje um tempinho lendo a palavra de Deus. Estamos falando então, irmãos, sobre a presença de conflitos, de divisões dentro das igrejas neotestamentárias. É muito claro que a igreja de Corinto tinha divisão, né? Vamos abrir, Valtinho, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós diversões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer.
Aham. Eu gosto do apóstolo Paulo, ele sabia, ele ouviu falar que tinha um que é de Paulo, outro de Cefas, e outro. Ele já entra de sola, ele já vai falando, no capítulo 1, ele já vai falando, ó, não, não é por aí, tá? E ele segue falando, Valtinho, capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 12. No capítulo 12, ele fala sobre a unidade orgânica da igreja como um só corpo. Ele mostra a preocupação dele de não querer divisão. Nós temos muitos versículos, então nós vamos correr e vou ler poucos versículos hoje, tá bom? 1 Coríntios 12, 25, olha o coração dele. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Aham. Igreja de Corinto tinha divisão. Nós vamos ver no capítulo 1 que a solução para a divisão, já falei isso esses dias atrás, que foi apresentar a cruz de Cristo. Na cruz Deus nivela, na cruz Deus nos une, todos nós em Cristo Jesus. A cruz é preciosa para que uma igreja tenha unidade em Cristo Jesus. Tá? É maravilhoso, é maravilhoso. Paulo era um cara que não tinha muito medo de confrontar, sabe? Ele não tinha medo, não, né? Betinha, leia para nós, 1 Coríntios, Gálatas 2, 4 e 5. Ou melhor, 1 Coríntios 4, 21. 1 Coríntios 4, 21. Tá mais perto aí. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Os caras, o Paulo, o apóstolo lá, ele fala tal, fala, né? Mas quero ver se ele é mesmo esse machão, esse bravão, esse apóstolo líder. E tava lá. Aí ele responde: o que vocês querem? Quer chicote? O que vocês querem? Ou quer de boa? Então, ele não era covarde, ele não tinha medo. Não que ele se achava super poderoso. Não é isso, mas ele tinha uma autoridade. E ele não deixava debaixo do pano os problemas, sabe? Eu gosto de líder assim, tá? O estudo de hoje está me incentivando muito, ensinando muito, porque Paulo, Pedro e outros apóstolos foram assim. Por quê? Porque havia muitos problemas dentro da igreja, infiltrava falsos irmãos, falsos apóstolos, cães, infiltrava inimigos da cruz, olha, tantas coisas, falsos mestres, os da falsa circuncisão, é tudo Bíblia, tá? Eu estou falando, nós vamos ler vários versículos hoje, não se canse, tá bom? Então, vamos lá, vamos correr. Paulo se preocupava com o bem-estar da igreja, com a unidade da fé em Cristo Jesus. E ele era um cara que lutava para isso, não só ele, os apóstolos todos tiveram muito trabalho nessa área de unidade da igreja. Tá? A verdadeira igreja, o diabo vem para destruir, para dividir, não tem jeito. Tá? E eu acho que uma verdadeira igreja pega rabo, sabe? O perigo é estar numa igreja totalmente boa, simpática, cheia de coisas boas, cheia de sorrisos, nunca tem confronto, todo mundo se respeita. Aí eu acho muito mais perigoso do que uma igreja que tem satanista. E nas igrejas primitivas tiveram. E a liderança confrontou eles, sabe? Paulo não tinha medo nem vergonha ou receio de falar, escrever, falar. Betinha, então vamos lá. Gálatas capítulo 2, versículos 4 e 5. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós.
Aham. Amém. Eu gosto. Paulo fala, ó, aqui, ó. Veio aí, sorrateiramente, falsos irmãos. Gente que vivia na igreja, mas não era da igreja. Não era de Cristo, eram falsos irmãos. Aparentavam ser irmãos, mas não eram. Eles estavam infiltrando a um outro evangelho, né? Eles queriam tirar a liberdade. Tem que cumprir a lei, tem que circuncidar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para você ser salvo. Paulo confronta. Eu gosto disso. Então, na igreja, se tiver alguma coisa que esteja fora, tenha a conformidade. A palavra conformidade é na forma de Cristo, da doutrina de Cristo. O que não está na doutrina de Cristo, a gente não aceita. Esta é a igreja cristã. Nos dias de hoje, o que mais tem são falsos dentro das igrejas evangélicas e ninguém fala nada, porque não conhece a verdade. São poucos líderes que estão conhecendo a verdade, discernindo o falso dentro da igreja. E os representantes de Satanás estão fazendo a festa, enganando a muitos. Mas eu gosto demais de ver na Bíblia homens de Deus confrontando, tá? Paulo, é que nós não vamos poder ler muito aqui, tá? Mas você vai ver sempre esse espírito de preocupação com a unidade. Efésios capítulo 4, irmã Devanir. Efésios 4, 13. Vamos ler primeiro o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Unidade da fé, tá vendo? Unidade, não divisão, unidade. Olha a preocupação de Paulo. Irmã Devanir, de 3 a 6 também, mostra esse coração preocupado com a unidade, falando de um só. De 3 a 6. 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério. Desculpa, eu falei 3, mas é 4, tá? Capítulo 4, versículos de 3 a 6. 4. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu vejo palavras de unidade, de preservar a unidade do Espírito. Olha só, e quando eu fico lendo esses versículos em pequena carta, eu fico vendo a preocupação grandiosa que estava no coração do apóstolo, né? E hoje parece que não tem muita preocupação quanto a isso dentro das igrejas. Mas a igreja tem que se preocupar, porque se a igreja é de Cristo, o diabo sempre vai trabalhar. Irmã Devanir, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa unidade, 5:21, irmã Devanir, 5:21, tudo visando uma unidade da igreja. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós vimos igreja de Corinto com problema, igreja de Éfeso com problema, igreja da Galácia com problema de divisão. Vocês estão vendo como é real esse problema dentro da igreja primitiva, né? Vamos voltar um pouquinho. Vamos para o livro de Romanos, Maísa. Romanos capítulo 12. Olha o coração do apóstolo preocupado com a unidade. Romanos 12, versículos 3 e 4, Maísa.
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Até o 4? Tá. Até aí. Capítulo 14, de 1 a 4. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Capítulo 14, de 10 a 13, Maísa. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que despreza teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Tá vendo? Olha tudo, olha a preocupação, olha o coração de um líder de igreja, né? Trabalha, ensina, exorta, corrige, educa, sabe? Se tiver que falar grosso, fala grosso. Se tiver que falar duro, fala duro. Nós vamos ver aqui que ele chega a citar nomes, viu? Daqui a pouco nós vamos ver. Capítulo 15, versículo 7, Maísa. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Unidade, tá bom? Capítulo 16, versículo 17. 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que não noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Tá vendo como tem problemas e a gente muitas vezes não está percebendo, não está vendo, né? Vamos correr mais um pouquinho, tá? Nós vimos problemas na igreja de Filipos, de Roma, de Corinto, de Efésios, da Galácia. Agora de Filipos nós vamos ver agora, tá bom? Filipenses capítulo 1, comigo. Filipenses capítulo 1, versículo 27 a 29. Filipenses 1, 27 a 29. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E quem... Até aí, Fumico, acho que não vamos correr um pouquinho. Capítulo 2, Fumico, capítulo 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Percebem? A preocupação pela unidade está muito claro, né? Nós vamos seguir nessa linha pelo Espírito, tá bom? Porque realmente é um problema muito presente, mas pouca gente está enxergando, ok? Podemos continuar? Continua, Fumico, capítulo 3 de Filipenses, versículos 2 e 3. Olha a preocupação. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão,
porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo sempre está colocando o falso e o verdadeiro, o que é e o que não é. E ele dá dicas da igreja saber quem é e quem não é. Eu gosto disso, sabe? A Bíblia esclarece. A palavra de Deus deixa claro, né? E aqui, por 3 vezes ele fala, acautelai-vos. É uma palavra muito forte. Um pai gritando, cuidado, cuidado. Né? Tem um ponto de exclamação em cada um desses que ele fala, acautelai-vos, né? Cães eram líderes dentro da igreja que devoravam as pessoas no sentido de roubar, oprimir e aproveitar, sabe? Maus líderes dentro da igreja, tá? Dos maus obreiros, fala aí, maus obreiros, tá? E depois da falsa circuncisão, judeu que parecia crentão, parecia gente boa, mas era falso. Tem muito falso crente nas igrejas. Irmãos, tem demais. E as pessoas não sabem discernir. Dou graças a Deus, porque nesses últimos anos, Deus tem me dado discernimento para ver quem é e quem não é. Quem é ovelha e quem é bode. Dá para perceber isso, sabe? Dá para perceber, né? Ontem, a célula da Maria José não podia se reunir e de imediato ela me comunicou, pastor, hoje nós não vamos conseguir reunir. Então, é uma ovelha que dá satisfação ao pastor, né? Olha, eu vou viajar, né? Ore por mim, pastor, eu vou fazer isto. Então, está sempre comunicando, né? Betinha lá de Curitiba, pastor, eu vou na casa do meu filho, Dorival, papá, ora por nós, sabe? É ovelha, eu sei que é ovelha, né? Mas tem uns que, não fala nada, e a gente vê que não tem coração de ovelha ainda. Então, aqui nesse texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 3, quero deixar 3 dicas que a Bíblia deixa para a gente começar a ter discernimento sobre quem é e quem não é. Cuidado com aqueles lá, aqueles falsos do versículo 2. Agora, olha, quem é da circuncisão? Romanos no começo fala sobre a circuncisão do coração. Aquele que foi crucificado com Cristo, nascido de novo, recebeu um novo coração, um novo nascido, o regenerado. Preste atenção nessa dica. Preste atenção. Eu falei do irmão Jaime, que eu conversei com ele hoje. Irmão regenerado. Ama a cruz de Cristo. Tá? E eu sei que ele é de Cristo. Nós somos da circuncisão. 2, nós que adoramos a Deus no Espírito. Somente o nascido de novo no Espírito pode ser verdadeiro adorador, que João 4 fala que Deus procura, que adoram em espírito e em verdade. Tá? A maioria dos crentes estão adorando a Deus na alma, no sentimento, nas emoções. Aquele som lindo, aquelas luzes, aquelas danças e aquelas coisas todas almáticas. Mas o verdadeiro cristão adora a Deus no Espírito. Ele é nascido de novo. Tá bom? 3. Gloria em Cristo Jesus. A alegria dele é Cristo Jesus. A glória dele é Cristo Jesus. É a pessoa que fala só de Cristo. Gloria em Cristo. Se alguém quer se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1:30. Tá? O cristão verdadeiro é esse. Ele se gloria em Cristo. Em Cristo. Não em si, não neste mundo, não na igreja, não na pregação, não naquilo, não, é em Cristo, só Cristo. Então são dicas, tá, irmãos, para a gente discernir o falso dentro do nosso meio, tá? Isso é
É importante demais. Vamos ver mais um versículo, versículo 18 e 19 desse mesmo capítulo. Pode ler? 18 e 19 desse mesmo capítulo. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pessoa que só quer satisfazer a carne, seja com comida, seja com sexo, seja com bajulação de si mesmo, exaltação de si. Pessoas que só falam das coisas deste mundo, não são de Deus. Mas pessoas que falam da pátria celestial, Fumico, versículo 20, mais uma característica, tá? Quando você conversar com alguém, se essa pessoa anseia o céu, como Hebreus 11 mostra, que eles anelavam, aspiravam o céu, é um cristão, tá? Mais uma dica, estou falando de algumas dicas para discernir o falso do verdadeiro. O verdadeiro ama a pátria celestial porque quer estar com Cristo e está aguardando. Fumico 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu gosto disso, sabe, irmãos? Ter esse discernimento bíblico espiritual para saber quem é e quem não é. Tá bom? Fique atento, fique atento. Eu disse que o apóstolo Paulo era um líder que confrontava, que não tinha medo, sabe? Ele falava a verdade. Olha, capítulo 4, Fumico, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Ele está falando de duas irmãzinhas que estavam brigando na igreja, que não se acertavam. E falou lá da frente o nome delas. Tem gente que fica chateado quando o pastor dá uma chamada. Isso é amor. Isso é cuidado. Tá? Isso é zelo. Igreja de Filipos também tinha divisão, tinha problema, e Paulo estava preocupado. Vamos para a igreja de Colossenses. Colossenses capítulo 2. Alguém pode ler? Colossenses 2, 1 e 2. Olha a preocupação de Paulo. Olha o coração dele. Colossenses 2, 1 e 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Paulo era muito sincero. Até aí. Paulo era muito sincero. Gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós. Ele fala da preocupação dele pelos irmãos da igreja, né? Eu gosto disto. O líder sofre, é humano. Ele pode abrir, ele pode chorar. Ele não é super-homem. Entende? E eu louvo a Deus porque essa igreja ora muito pelo pastor, pela família do pastor. E olha, eu digo para vocês, eu tenho muitas lutas, tenho muitas dificuldades. E não vou dizer que eu vivo no mar de rosas, não. Tá?
E eu agradeço muito as orações de vocês, muito, muito. Meus dias, muitas vezes, durante a semana, são de lágrimas. Hoje eu trabalhei e senti o suor escorrendo pelas costas. Paulo não tinha vergonha de falar, e ele estava sempre alertando. O que eu estou falando hoje aqui é um alerta para a igreja. Tá? Capítulo 2, irmã Devanir, versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado. Ele fala, ninguém, seja presbítero, seja pastor, seja diaconisa, ninguém. Cuidado. Aí no versículo 16, desse mesmo capítulo 2 de Colossenses 16, ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida. Ninguém, tá? Ninguém. Versículo 18, ninguém se faça árbitro. É muito claro. Não se deixe enganar. Tá? Tome cuidado. Paulo sempre estava atento com esse problema dentro da igreja. Sempre. Vimos várias igrejas. Roma, Corinto, Gálata, Éfeso, Colossenses. Agora vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 9 a 12. Alguém pode ler para nós? 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 12. Havia muita coisinha nas igrejas, sabe? Lua nova e não sei o quê, coisas de homens, sabe? E Paulo fala, ninguém te engane, cuidado, tome cuidado com essas coisas. 4, de 9 a 12. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos e deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isto mesmo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Eu acho assim, Paulo era duro com algumas igrejas, da Galácia, né, de Corinto e tal, mas essa igreja de Tessalônica parece que Paulo tinha um carinho, um cuidado, sabe? Eu não vejo muita bronca forte dele, mas eu vejo exortação, eu vejo ele querendo animar a igreja, né? Por exemplo, 2 Tessalonicenses, Marie, capítulo 3, versículo 5. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. O 16 também. 16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Então, nós estamos correndo pelas cartas neotestamentárias, tá bom? E nós estamos vendo que há problemas de divisão e de falsos líderes dentro da igreja, e que o líder da igreja, que foi colocado por Cristo, tem que ser firme, tem que confrontar a mentira, o engano. E às vezes tem pessoas que não conhecem a verdade, e às vezes com boa intenção fala, mas mesmo assim essas pessoas precisam ser corrigidas, porque senão o engano vai espalhando pelo meio da igreja, tá? Então, verdade, mentira, falsidade. Tem que haver uma divisão, claramente, né? E o apóstolo, ele era muito claro. Vamos para a carta de Timóteo agora. Nós estamos seguindo, vamos para a carta de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, de 16 a 18. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior,
Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre as quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Uau! Tá vendo como existia problemas dentro da igreja? Pervertendo a fé de alguns. Ficava falando bobrinha, na cara dura. Na igreja não pode falar abobrinha. É verdade pura, do começo ao fim. É a palavra de Deus, é Cristo, do começo ao fim. É muito perigoso quando se descentraliza Cristo e a Bíblia, porque é perigoso falar bobeira. Bobrinha. Bobrinha é só no almoço. Ai. Já falou, começou a falar bobrinha já. Vamos lá, alguém pode ler Tito, capítulo 1, de 10 a 16. Tito 1, de 10 a 16. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Insubordinados são crentes rebeldes, não se submetem à autoridade pastoral, eles são pauradores frívolos. O que quer dizer isto? Pauradores são gente que fala mais que a boca, tem uma língua comprida e fala coisa que não tem nada a ver, coisas vazias, fúteis, frívolas, mas gostam de falar, mas fala que só, sabe? Já viu crente que fala até cansar a gente, né? Então, são essas pessoas dentro da igreja, né? Existem muitos, e o que me preocupa é que ele fala que tem muito dentro da igreja. Insubordinado, rebelde, que não está nem aí, que fala mal, né? Especialmente os crentões, os da circuncisão, aqueles que já estão acostumados com a igreja. Cuidado. Continua, Maísa. É até o 16, pastor? Isso. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe e ganância. Ensinando o que não deve, ensinando dentro da igreja, por causa do dinheiro. E olha, tem muita conversa maligna entre crentes a respeito de dinheiro. E isso é prato cheio para o diabo comer eles. Foi mesmo dentre eles em seu profeta que disse: crentes, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros, a descrentes não é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vocês estão vendo, né? Como tinha problema na igreja primitiva. E alguns acham que a igreja primitiva era perfeita. Era nada. Alguns crentes querem uma igreja perfeita, bonita, que não tenha nada de rispidez, de bronca, tudo muito bonitinho, muito camufladinho. Não é por aí também não, tá? Não é por aí, porque a natureza perversa do homem pode estar em qualquer lugar, inclusive na igreja. O veneno sai pela boca. Cobra venenosa. Né? Vamos lá.
então, Paulo. Agora vamos pular um pouquinho para Pedro, para ir terminando o estudo de hoje. Pedro. Pedro também era um homem, um líder corajoso. Eu gosto da postura dele, depois de regenerado, né? Um homem de Deus mesmo. Vamos abrir 2 Pedro, capítulo 2. Alguém pode ler para nós? 2 Pedro 2, de 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Até qual, pastor? Até o 3. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. 2 Pedro 2, de 1 a 3, é isso? Isso, pastor. São esses cuidados, né, pastor? Cuidado. Ó, heresias destruidoras, a ponto de negar a próprio Senhor, práticas libertinas, avareza, olha, farão comércio de vós, pastor. Fazer comércio do cristão. Que coisa terrível. E aqui fala dos falsos profetas e falsos mestres. Capítulo 2, versículo 1. Falsos profetas, falsos mestres introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Gente, isso é totalmente maligno. E eles fazem dissimuladamente, escondido, disfarçadamente, e vai ensinando. Gente, cuidado, não deixe. Se alguém falar alguma coisa que é fora de Cristo, levanta e fala, tá? Nós não podemos ter o inimigo agindo dentro da igreja. A verdade tem que reinar, tá? Heresias destruidoras. É um texto muito forte aqui de Pedro. Vamos terminando já. Vamos para apóstolo João. 1 João, capítulo 2. Alguém pode ler 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vai até onde? Até aí. Saíram do nosso meio. Já pensou? Saíram da igreja. Das igrejas saem esses falsos. 2 João 7 a 11 comigo. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Até aí, tá bom, Fumico, até aí, tá bom? Até aí. Muitos têm saído, muitos. 3 João, de 9 a 11. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida.
Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Vocês estão vendo, irmãos? Que coisa, né? Que coisa! Eu fico impressionado. Hoje o Espírito me fez andar pelo Novo Testamento. E assim, sem procurar muito. Ele foi batendo os meus olhos para ver como era real o problema da divisão, do falso ensino, dos falsos irmãos dentro da igreja. Por isso o líder tem que estar de olho aberto, vigilante. O pastor tem que vigiar. O lobo entra e faz a festa, né? E irmãos, ovelhas, percebeu um lobo, grita, fala, não fica quietinha, tá? Nós temos a obrigação de falar para que as ovelhas não sejam devoradas, ok? Vamos terminar então hoje com o apóstolo Judas, um pouquinho mais adiante, depois de João, 3 João, Judas, alguém pode ler? Versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Fique atento, filho. Engraçado que a palavra dissimulação novamente, né? Novamente. Dissimulada, assim disfarçadamente, dissimuladamente, eles vão... Sim, são simpáticos, vão dizer paz do Senhor, sabe? E vão estar com a Bíblia, né? Vão estar bem vestidinho, cabelo penteadinho. Olha, irmãos, cuidado com a aparência. Se não fala de Cristo, tome cuidado, tá? Uma maneira de você discernir o falso do verdadeiro é que o verdadeiro aponta para Cristo, glorifica a Cristo, exalta Cristo, propaga Cristo, fala de Cristo, fala em nome de Cristo, tá? Os falsos, eles negam o soberano Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que esses falsos fazem, são insubordinados, são rebeldes, falam mal de autoridade, não se submetem. Versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até estas coisas se corrompem. O 8, versículo 8. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contamina a carne, rejeita governo e difama autoridade. Já pensou? Versículo 19. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Irmãos, tem muitos falsos no meio, viu? Tomem cuidado. Tomem cuidado. Vamos estar orando, vigiando. Vamos continuar, na verdade, focado em Cristo. E bora. O Senhor vai estar cuidando de nós. Lucas 12, 32, para nós terminarmos hoje. Lucas 12, 32. Irmã Elineide, Lucas 12, 32. Apesar disso tudo, olha o que o Senhor diz para CBR.
Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmã Elineide, esse versículo Deus deu para a CBR no começo da igreja, sabe? Fizemos até um quadro, nem sei onde está esse quadro, mas foi um versículo que marcou muito, muito, muito o nosso coração, sabe? E a gente não se esquece. Eu sei que Deus deu para a CBR o seu reino. É por isso que eu não tenho dúvidas em afirmar que nós estamos indo para a glória do céu. Aleluia! O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado e nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor, conforme Hebreus fala, muitos filhos para a glória. Fazemos parte desse muitos filhos e estaremos em breve na glória do céu. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.